Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021 e eu tenho a honra, de estar com o doutor Heitor de Paula. Para quem não conhece, fica aqui a minha dica para conhecê-lo. Ele também tem canal aqui no YouTube, tem várias lives legais, eu realmente acompanho. Mas, também assim, com grande alegria, que eu vou explicar para vocês um pouquinho do que será porque hoje a gente está inaugurando o segundo módulo de aulas de nova ordem mundial. Então, vai ser uma abordagem um pouco diferente. O doutor Heitor, ele é mais profundo em algumas coisas e um pouco mais direto. Então, a gente vai falar desses assuntos. E aí, como vai funcionar? Vocês podem fazer perguntas para quem fizer superchat ou não necessariamente, mas quando eu perceber que tem perguntas que são interessantes e que não foram respondidas ao longo aqui do que o doutor Heitor vai dizer, vai ficar para o último bloco dessa aula, e nós vamos, então, respondê-las com o maior carinho, tá bom? O que eu peço para vocês, por gentileza, verificarem se vocês estão realmente inscritos aqui no canal, se estão com o sininho ativado, porque vocês sabem que isso acontece aqui na plataforma, e também vou pedir que a melhor ajuda que vocês podem fazer agora, nesse começo, é deixar o like, que aumenta a visibilidade aqui desse vídeo, dessa aula que a gente vai ter. Eu acho que quanto mais pessoas acordarem, mais importante vai ser para todos nós, e também que vocês compartilhem com pelo menos um amigo o conteúdo, que peçam para que eles se inscrevam e que a gente permaneça juntos aí, porque a gente tem muitas coisas para abordar. Então, com muita honra aqui, doutor Heitor, que hoje eu te dou boa noite e vou pedir para você também já nos explicar como que vai ser a metodologia do curso e o que a gente vai abordar agora na primeira aula, tá bom? Boa noite a todos. Agradeço o convite da Fabiana, e eu tenho uma visão diferente sobre o assunto, que reconheço, bastante polêmica. Mas antes disso, vamos falar o seguinte: vamos delimitar o assunto, como eu vou abordar. Em primeiro lugar, há uma delimitação geográfica. Eu vou falar exclusivamente do mundo ocidental, com uma exceção. Eu devo introduzir, se o curso continuar, uma aula sobre o Islã. E essa será a única, vamos dizer, que sairá um pouco do mundo ocidental, mas, obviamente, que em relação ao mundo ocidental. A delimitação teórica é geopolítica e história. Eu não sou muito versado em filosofia, teologia, etc. Portanto, eu preciso reconhecer os meus limites e dizer a vocês quais são os meus limites, porque a minha área é essa de geopolítica e também história. Hoje é a primeira aula de um curso que talvez se desenvolva, que seria a primeira aula, o significado histórico do que eu considero a nova ordem mundial. E o foco de toda a abordagem é a liberdade, os direitos individuais e o império das leis. Essas são as explicações que eu queria dar. Tem uma explicação técnica. Eu ainda não consegui resolver de todo o problema que eu tenho com essa câmera e com o computador. Então, de vez em quando, é possível que haja um pequeno congelamento. Eu peço à Fabiana para me avisar se houve algum problema também com a voz e que eu preciso repetir. Estou no mato sem cachorro. Os técnicos não aparecem. Até agora está tudo bem, doutor Heitor. Está até bom demais, nem vamos falar, ó. Então, quieto. Bom, quando se fala nesse assunto, o que se pensa, obviamente, é no futuro imediato, no futuro mais avançado, o que será de nós, o que será do mundo, frente a todas as indicações que nós temos de que as coisas podem piorar muito.
As previsões sempre são catastróficas. Mas isso não é, obviamente, não é profecia. Ninguém que aborda esse assunto é profeta. A gente tem ideias, tem algumas visões a respeito do que está acontecendo e do presente, como poderá ser, obviamente, o futuro que nós estamos percebendo que está se formando já. Os grandes autores de ficção futurística, com raras exceções, também prevêem coisas terríveis pela frente, como, por exemplo, Aldous Huxley, George Orwell e Evgeny Zamyatin. Esse, eu não sei se todo mundo conhece. Se não conhece, tem um livro chamado Nós. É um russo. É importantíssimo esse livro também. E, entre tantos outros, profetizam um mundo terrível de tiranias e crueldades com seres humanos submetidos a elites ditatoriais. Tem um outro autor que talvez também não seja muito conhecido, que é o Walter Miller Jr. Ele escreveu um livro chamado A Canticle for Leibowitz, um cântico para Leibowitz, aonde ele prevê um mundo de guerras nucleares sucessivas, com as repetidas destruições da Terra e com sobreviventes permanentemente lesados mental e fisicamente pela emissão radioativa incessante. Seres com duas cabeças, seres sem braços, enfim. Estas são, com a grande maioria, são sempre previsões desse tipo. Somente Júlio Verne e Isaac Asimov, em alguns dos seus romances, prevê um futuro brilhante para a humanidade. Asimov, principalmente, fez ele, depois de vários contos que ele publicou, ele fez uma trilogia importantíssima chamada de Foundation. E depois ele viu que aquilo foi muito bom e começou a descrever a continuação e o anterior até chegar a essa fundação. Eu não vou falar sobre o que é isso, que não tem nada a ver com essas fundações que a gente fala aqui, tem aqui. Mas é algo muito interessante, que deve ter mais de 10 ou 12 livros entre o anterior e essa trilogia e depois o posterior. Uma outra estirpe desses escritores é como, por exemplo, Herbert George Wells, que ele é foi membro fundador da Fabian Society. Foi um dos primeiros membros da Fabian e um adepto aguerrido. Nele, eu chamaria a atenção para dois livros dele. Um é Open Conspiracy, que eu acho que a maioria conhece, e o outro que talvez nem todos conheçam, que é The Shape of Things to Come, o jeito das coisas que vem pela frente. Nem se percebe em Wells, quem lê os livros não fantásticos de Wells e quem conhece a vida dele dentro da sociedade fabiana, percebe que esse mundo futuro não é bem algo como as fantasias de Orwell ou de Huxley, mas sim que são o resultado, esse mundo resultaria da realização das próprias teses socialistas da Fabian Society. Dá para notar perfeitamente bem que esses são os mundos previstos, como se a Fabian Society realmente tomasse conta do mundo, o que, aliás, não é difícil que aconteça e já está acontecendo bastante. Todas essas previsões indicam o que vem pela frente. Mas, e aí é o primeiro ponto polêmico meu. Eu creio que o que vem pela frente não é uma nova ordem. É apenas um retorno à velha ordem despótica e tirânica sob a qual a humanidade viveu durante os últimos 6.000 anos, provavelmente por aí, com raríssimas exceções. A única ordem realmente nova
é esta na qual nós estamos vivendo. Provavelmente nos seus últimos estertores. Espero que não, mas pode ser. É a ordem da liberdade, da livre busca da felicidade, da democracia, dos direitos individuais, dos governos com o consentimento do povo, do império das leis, e não de elites autoproclamadas que subjugam a população para seu usufruto. Eu escrevi uma parte da aula para lembrar melhor. Nós, que nascemos e vivemos nessa ordem, não temos a noção de que nem sempre foi assim. E não valorizamos devidamente o que podemos desfrutar e que as gerações anteriores, aos últimos 200 anos, mais ou menos, jamais sequer sonhariam em ter. Antes que me chamem de ingênuo, eu vou dizer que admito que isso que eu descrevi é apenas um mundo ideal, que jamais existiu na sua plenitude, mas que deveríamos defender com todas as nossas forças para conservá-lo e aprimorá-lo antes que as novas elites o destruam, que é o que está pela frente aí. Fato que sabemos ser iminente se nada fizermos. Aqui eu cito Alexander Tyler, escritor escocês. Ele já advertia isso antes, 1760, por aí, antes da Revolução Americana. Ele dizia: o tempo médio de duração das grandes civilizações da história tem sido de 200 anos. Essas nações evoluíram através de uma sequência da escravidão à fé espiritual. Da fé espiritual a uma grande coragem. Da coragem para a liberdade. Da liberdade para a abundância. Daí para o egoísmo. Do egoísmo para a pura satisfação pessoal. Desta para uma apatia. E desta apatia para a dependência e aí de volta à escravidão. Isso foi dito, não é um dos escritores do futuro, mas o que ele previu, o que ele viu que vinha acontecendo com as civilizações, com quase todas as civilizações, a duração média de 200 anos. Ora, nós estamos mais ou menos há 200 anos nesta ordem mundial que nós vivemos. Saímos da escravidão, esse é outro ponto polêmico, das elites aristocráticas, há pouco mais de 200 anos. E já antevemos a nova escravidão logo ali. Pouco falta para isso, pois as atuais elites, somadas às antigas que não morreram, estão bem vivas, já obrigam a quarentenas, lockdowns, máscaras, vacinas, obediência irrestrita ao Deus da nova era, a ciência. Sob essa máscara hipócrita da ciência, se amontoam as mais diversas mentiras e falsidades, transformando a verdadeira ciência num engodo, numa mentira, em algo que não serve para esclarecer nada, mas sim para dominar todos. Não para o bem da humanidade, mas para subjugar todos os seus os membros da humanidade. Subjugá-la aos novos senhores, seja Bill Gates, seja dono da Amazon, os grandes banqueiros, etc., em seus castelos de cartas. Eu digo que são de cartas porque eles não resistiriam ao sopro suave, até eu fiquei um pouco poeta agora, um pouco sopro suave da verdade, que os desmascararia, não fosse a aceitação bovina
por grande parte das pessoas. A salvação que antes, na era que estamos vivendo ainda, e adiante eu vou entrar um pouco mais nisso, que a era cristã, a salvação que vinha de Deus, de Jesus Cristo, passa a ser uma espúria e demoníaca tríade: seringa, ampola e um líquido, que foi muito bem denominado pelo Dr. Pasquale Bacco, epidemiologista italiano, de acqua di fogna, água de esgoto. Isso foi uma entrevista que ele fez aqui com o Daniel D'Andrea. C.S. Lewis, já em 1942, esse artigo é Mero Cristianismo, um livro simples, claro e, diria, maravilhoso para entender. Ele dizia: essa é a chave da história. Gastamos uma energia fabulosa, construímos civilizações, projetamos instituições excelentes, mas sempre algo dá errado. Por isso, os 200 anos médios de duração das civilizações vão se construindo, passa por uma fase de auge e começa a decair, segundo aquele entendimento de Tyler, ou segundo do Alexander Tyler, ou segundo o que agora vai dizer Lewis. Algum defeito fatal entrega o poder a uns indivíduos egoístas e cruéis. E tudo resvala novamente para a miséria e a ruína. Sim, na verdade, o motor rateia. Parece funcionar bem quando lhe damos a partida, chega mesmo a andar alguns metros, mas depois morre. É que, ainda Lewis, há milhares e milhares de anos estamos tentando fazê-lo andar com combustível errado. Fecha aspas. Digo eu. Lewis se referia ao único combustível que não emperraria o motor: o amor de Deus. Em algum momento paramos num posto, isso aqui é meu, feericamente iluminado, e usamos um combustível mais barato, que nos é oferecido com as enormes vantagens de andarmos mais rápido e não precisarmos dos aditivos que antes precisávamos usar com o combustível amor. Esses aditivos são a moral, a obediência às leis naturais e aquelas que nós mesmos criamos para nós, as leis positivas. Com esse novo combustível, tudo será relativizado. Só não nos diz para onde nós vamos. Para a ruína, o desespero e a volta à escravidão. É claro que aqui o Lewis falava em termos teológicos. Ele estava falando do caminho do inferno. Eu não chego nesse tema teológico, concordo com ele, mas não tenho como explorá-lo melhor, e considero a volta à escravidão, inferno na própria terra. A destruição de todos os nossos valores. Principalmente porque esse combustível, o dono do posto, tem nome. É Legião. Já sabem que é o demo que eu estou falando. Sim. Que nos atrai, obviamente, com luzes feéricas, com coisas muito lindas, com promessas maravilhosas, com promessas que, bom, se nós usarmos esse combustível que nos é dado, que é o ódio, que é exatamente o oposto, o ódio, a inveja, a indignação, etc. Indignação com o que é bom, não com o que é mal, que deve se indignar mesmo. Uhum. E, se nós usarmos isso, principalmente o combustível da relativização de tudo,
relativismo moral, relativismo religioso, relativismo, enfim, em todas aquilo, nós vamos andar muito mais depressa para onde o diabo quer que a gente ande, e não para onde nós pensávamos que estávamos caminhando, que o nosso carro estava indo. Nós perdemos totalmente o controle da direção do carro, usando esse combustível falso e destrutivo. Eu cito aqui agora um outro... Vou só fazer aqui para deixar até, realmente, eu vou pedir para o senhor, se puder, só subir um pouco o rosto, porque quando eu jogo aqui, está tampando o seu rosto. Eu acho que o pessoal está... Eu quase não consegui te interromper de tão bom que está essa reflexão. Pessoal, vocês estão vendo o que vão ser essas aulas, e a gente depende de vocês para isso continuar. Como? O máximo que a gente vê aqui, até de interação, depois nos comentários, de compartilhamento, é assim que vai nos inspirar a continuar, tá bom? Que a gente realmente quer falar para muitas pessoas, dada a importância, né, do tema e a profundidade do doutor Heitor. Vocês não vão me ver muito interrompendo, mas já que eu fiz isso agora, depois dessa grande explanação, e olha, doutor Heitor, pode escrever um livro de poema assim, porque foi validado, viu? Está muito bom, aliás, excelente, obrigada. Mas eu quero aproveitar e colocar aqui uma imagem do que o senhor está falando, que o senhor até pediu para eu colocar essa imagem, porque acho que ela vai ilustrar, né, as coisas que a gente está dizendo, e ainda vai dar um pouco mais de enfoque para as pessoas também guardarem na memória, né, o que é que se trata, o que a gente pode fazer. Vou compartilhar com vocês, só um minuto, vamos lá. Então, vocês estão assistindo aí, e é com você, doutor Heitor. Eu não sei onde é que eu peguei isso, não tenho a menor ideia, mas quando eu peguei, até o Fred, meu filho, colocou no site, e eu, hoje à tarde, pedi para a Fabiana se podia colocar uma hora, assim, porque isso serve mais ou menos como um símbolo deste curso. Quer dizer, notem bem, New World Order, Nova Ordem Mundial, engolindo a humanidade. Mas a humanidade que tem conhecimento, awareness, humanity in awareness, humanidade que conhece, que sabe, que tem discernimento do que está acontecendo, a situação se inverte. É a humanidade que vai engolir esses agentes da nova ordem mundial. Perfeito. É fácil? Não. É viável? Não sei. Mas, embora eu seja sempre, algumas vezes, acusado de pessimista em outras situações, eu aqui estou sendo um pouco mais otimista, porque sou mesmo. Não é porque eu queira demonstrar algo que eu não penso, mas eu tenho a impressão que, se a humanidade se junta e toma conhecimento, vamos dar um exemplo claro da atualidade. Se a grande maioria que está bovinamente aceitando essa fraudemia, que é assim que eu chamo, se der conta que estão sendo totalmente enganados, nós poderíamos engolir esses Bill Gates, esses Dr. Fauci, Dr. Birx, e etc, etc, etc. Até temos o nosso aqui, Mandetta. Nós poderíamos engolir essa gente. Mas... Olha, doutor Heitor, o senhor falou do seu filho, e ei-lo aqui, o Frederico de Paula está aqui, eu já tinha colocado ele na tela. Frederico, obrigada, viu, por ajudar seu pai, porque, olha, é isso que produz. Essa introdução dessa live ficou assim, como o pessoal gosta de falar, né, ficou icônica. Mas agradeço. Eu estou deixando a imagem para que vocês reflitam nessa imagem, tá? Eu vou tirar só um pouquinho aqui, você, Fred, porque é esse o nosso potencial, é por isso que eu estou pedindo para vocês, nos ajudem, compartilhem, para que essa live realmente chegue no máximo de pessoas e a gente possa entender que a humanidade, ela pode ficar livre e romper esse ciclo de escravidão, dado o conhecimento que nós hoje temos, né, usar o bem para o bem, e fazer esse reverso aí, e nós sermos esses grandes peixinhos aí unidos, que aliás até é meio bíblico isso,
e que vai engolir o tubarão que está se mostrando muito grande, tá bom? Então, por isso que eu estou deixando aqui. E agora volta a falar, por favor, por gentileza, doutor Heitor. Notem que eles estão utilizando as armas que também são nossas. Por exemplo, essa live aqui. Ou esta não. O canal da Fabiana, sempre dirigido nesse sentido, para as pessoas que ela convida, e mesmo as lives que ela faz sozinha. E eu já assisti também a sua entrevista com o grande Aramis, do Instituto Burke. Eu assisti, fui dar uma olhada, foi excelente, ambos muito bons. Ficou muito lisonjeada, viu? Muito obrigada. Eu gostei muito. Foi sobre os direitos, né? Sobre os direitos dos direitos civis na pandemia. Vai sair um curso daí, doutor Heitor, lá para o Instituto Burke. Vai. Então, vai. Seu muito feliz. Mesmo. Vou anunciar em breve para o pessoal. Tá ótimo, beleza. Eu sou um que vou estar lá assistindo. Oba! Olha, nós temos as mesmas armas que eles têm, nós temos. Claro, como eles são os donos das armas, eles nos retiram as armas muitas vezes, como é o fato que eu perdi o meu Twitter definitivamente, não consigo nem ver o que os outros põem, mas fui lá para o Gabi, uma amiga me ajudou muito a entrar no Telegram, que eu não conseguia entrar naquilo, eu achava dificílimo. Aliás, continuo achando que foi difícil, mas agora eu já sei. Porque eu não tenho smartphone, nem iPhone. Eu não tenho e nunca vou ter. Então, não quero. Então, eu tive que fazer pelo desktop e foi bastante mais complicado. Mas se nós temos que usar essas armas. Mas vamos voltar, então, porque isso tudo que nós vamos dizer aqui está dirigido a tentarmos impedir essa nova queda na escravidão e na ruína da nossa civilização. Eu vou citar um outro autor que tem um livro bastante interessante, Fritz Stern. O livro é The Politics of Cultural Despair, A Study in the Rise of Germanic Ideology. A política do desespero cultural. Um estudo no crescimento da ideologia germânica. Ele se referia ao desespero cultural do final do século XIX na Alemanha e mostrava que desse desespero um alemão, mais um russo, Nietzsche e Dostoiévski, podem ser considerados as principais figuras desse movimento de um ataque à cultura contemporânea, perfurando o coração do liberalismo e negando as premissas filosóficas do liberalismo. Eles mostraram que o homem não é basicamente racional, mas volitivo, principalmente. Ele não é bom por natureza, nem capaz de perfectibilidade, pois o mal existe e é um aspecto inerente da vida humana. E a ideia de progresso histórico é falsa. É por isso, quando nós estamos dirigindo com combustível correto, nós achamos que estamos indo para um caminho certinho, mas aí a gente olha assim aquele posto feérico e diz assim, vamos entrar aqui. Então, esse é a tal de progresso histórico garantido. É uma falsidade. E cegou os homens, isso volta o Stern, cegou os homens para as catástrofes que se aproximariam, ou que vinham se aproximando no século XX. Aliás, isso não é do Stern, é meu. É eu complementando o que ele disse. Cerca de 100 anos depois, 120 anos depois agora, desespero cultural, o diagnóstico que foi feito, se aplica ao fim do século passado e ao início desse. Eu acho que esse desespero
e uma certa tendência ao niilismo e ao conformismo com o mal é o que motiva a busca, ou melhor, um não conformismo com o mal, não conformismo com o mal, são o que motiva a busca desses cursos como este, que já é o segundo aqui na Fabiana, pelo que ela disse, eu não sabia que tinha o primeiro, e provavelmente poderão ter outros. Esses cursos, as pessoas estão desesperadas, há um desespero, realmente, há um cultural despair, um desespero cultural, um desespero existencial, Verdade. Psicológico, mental, espiritual, tudo. Porque o que é que vai acontecer conosco? Isso nós estamos vendo, neste momento, talvez pior ainda do que foi há 120 anos atrás, porque nós estamos já numa espécie de limiar, as coisas já estão acontecendo. Enquanto que aqueles conservadores do final do século XIX, eles ainda não sabiam das coisas que iam acontecer, terríveis. A Primeira Guerra Mundial, o nazismo, o comunismo, etc., fascismo, e a Segunda Guerra Mundial, e todos os desastres que vieram depois. Mas já sentiam que tinham alguma coisa errada. Então, acho que esse diagnóstico se aplica ao dia de hoje também. Se aplica porque está perfeitamente entrosado com aquilo que todos nós vimos sentindo. Estas pessoas que fazem esses cursos, que se interessam por isso, que buscam, que vão lá, se inscrevem no curso da Fabiana, mesmo com um cara como eu, que nem alguns não conhecem, mas vão lá, o que esse cara tem para dizer? Essa curiosidade não é apenas uma curiosidade intelectual, é parte de uma sensação, talvez, nem sempre consciente, talvez inconsciente às vezes, mas de desespero mesmo. E o que é que vai acontecer? Porque já é para a nossa geração ou para a próxima. Meu filho, Fred, eu não sei o que será dos filhos do Fred, meus netos, e do meu filho Rafael também tem neto, não sei como serão a vida deles. E não vou poder saber, né? Provavelmente porque meus anos de vida estão cada vez mais curtos pela frente. Mas é algo que toca em todos. É perceptível, né, doutor Heitor, tudo que o senhor está falando, por isso essa busca, como o senhor também, para quem não sabe, vou até dizer aqui, o doutor Heitor de Paula já exerceu a medicina, hoje não exerce mais, né, pelo que eu saiba, mas ele era psiquiatra, né, se eu não me engano. Psicanalista. Psiquiatra e depois psicanalista. Pois é, então, assim, ele entende realmente dessa parte do psique que a gente está falando em relação, né, então, essa percepção aí do coletivo, e aí volta aqui a imagenzinha que a gente colocou, o tamanho da importância dela e o tamanho realmente desse desespero que nos aflige, e isso é uma coisa que também é cíclica, né? Se a gente for pegar os livros de história, ou histórias na Bíblia, ou da religião que for, a gente vai ver que os povos sentiram isso, mas também existem histórias de vitória ali, né, de gerações, e a gente, eu acho, né, pelo menos é o que eu penso a respeito disso, a nossa geração, ela está um pouco fraca, a gente brinca, né, geração Nutella, e talvez é preciso a gente tomar providências em relação a isso, e um dos caminhos é realmente mergulhar no conhecimento. Então, é um prazer novamente, porque é esse conhecimento que o senhor está trazendo, agregando, espero que realmente que a gente continue, esse curso seja longo, e obrigado pelo pessoal que está ajudando. Na verdade, isso não estaria dentro do curso, mas eu vou falar. Eu fui psicanalista durante 50 anos, fui psiquiatra menos tempo que isso no início, mas tenho bastante experiência. Nós, psicanalistas, temos uma experiência muito menor do que qualquer outro médico, porque o tipo de tratamento é demorado, as horas são certas, são várias vezes por semana, etc. Então, nós não temos uma visão muito ampla, mas a visão que nós podemos ter, a visão que eu tive, mostra que muitas vezes esse desespero não necessariamente é algo puramente interno, como
realmente é a maneira que eu posso tratar é isso. Mas tem coisas que são externas e tem coisas que são espirituais que também estão fora da psicanálise. Eu quero dizer que, já que eu citei aqui o Lewis, esse livrinho muito bom, Mero Cristianismo, que ele tem um capítulo sobre religião e psicanálise, eu acho que é. Eu não sei onde é que botei o livro agora. Mas é um dos capítulos. E eu cheguei, quando eu li esse livro, eu vi que eu já tinha chegado à mesma conclusão que ele chegou. A psicanálise serve apenas como terapia. Tudo mais que o Freud disse, joga no lixo. Porque ele se meteu eu adorei essa parte. em coisas que ele não entendia. Agora, como técnica de tratamento mental, não existe nada melhor. Claro, é caríssimo, é difícil, é demorado, exige muita pessoa, mas não existe nada. É algo muito bom. E quando eu li isso no livro do C.S. Lewis, eu digo, poxa, mas é exatamente o que eu penso, e eu sou psicanalista. E ele não, mas ele percebeu isso muito bem, a importância que tem um tratamento de psicanalítico, mas que Sim. Isso não se esgota. Bom, agora, as catástrofes que Nietzsche, Dostoiévski, etc., previram, assim como ele se dedica nesse livro, Cultural Despair, a 3 principais, Paul de Lagarde, Julius Langeben e Mark von der Brock, que também são 3 conservadores alemães apavorados com o que vinha pela frente. Uhum. Eles também previam tudo isso. Assim como nossos atuais candidatos a profetas, eu digo, seriam mais terríveis devido ao fato avassalador que ocorreu no século XIX e que Nietzsche disse: Deus está morto. Eu não creio que Nietzsche fosse o assassino. Eu acho que ele foi o detetive que descobriu o declínio, não a morte de Deus, isso é evidentemente que só de uma cabeça do Nietzsche que poderia sair. Ou, a não ser que ele tenha também, pode ser, porque ele falava... É a segunda que eu gosto demais. Simbolicamente, a morte de Deus quer dizer o declínio da fé cristã. Eu complemento isso aqui agora. Que afetou profundamente o estágio seguinte da Revolução Conservadora, o estágio dos ideólogos, que não tiveram a coragem de Nietzsche para condenar o presente sem glorificar, sem sentido, o passado, ou prometer uma redenção coletiva final na Terra. Não estou entrando em assunto de teologia, céu, é outra coisa. Não estou falando disso. Isso, creio que sim. Os primeiros que querem o passado, querem um retorno ao passado falso, idealizado, que promete, e os últimos que prometem a redenção na Terra eram antigamente os comunistas, os socialistas, os nazistas, fascistas. Agora são a ONU, o World Economic Forum, os grandes banqueiros, o Clube Bilderberg, as grandes fundações, etc. Mas continuam nos prometendo... Vou colocar aqui o STF, aquele que a gente não pode muito falar, sabe? STF. Infelizmente, né, gente? Mas esse aí mesmo, sabe? Nos prometem... Acho que o doutor Heitor... Aqui eu faço uma consideração que também é polêmica. Mas eu acho que muitos que se denominam conservadores, na verdade, querem retornar a um passado aristocrático idealizado que fundamentalmente em nada difere do futuro que temem e tememos. Detestam o presente, temem o futuro e idealizam o passado. Distorcem até o iluminismo. Esse é um outro ponto polêmico, e já vou falar. Considerando responsável por todo tipo de mal cultural e espiritual. Insistem em que o pensamento iluminista é mecanicista
e incapaz de compreender os males que causou. A modernidade é vista apenas pelo seu lado mau e se sentem, então, conservadores deserdados, porque o bem que foi conquistado é visto como apenas material e não lhes interessa. Ficam sem ter o que conservar. Se a perfeição que eles desejam não existe no presente, ou existiu no passado, ou existirá no futuro, certamente não existirá. Os falsos profetas do paraíso terrestre, só o presente é incerto e natural o desespero, portanto. Porque o que é que nós podemos esperar? O desespero aqui, desespero cultural, intelectual e espiritual, psicológico, etc., ele é realmente natural, porque não vemos nada pela frente. Com esta visão, vamos dizer, tão negativa da modernidade e do iluminismo, não vemos nada pela frente. A democracia é vista como um perigo por sua tendência niveladora da sociedade de massas. Isso é parcialmente verdade, não é? Sem dúvida. Hoje em dia é parcialmente mesmo. Pois é, eu vou chegar lá. Algumas medidas possam ser tomadas para aperfeiçoar esse sistema. É ainda o mesmo Alexander Tyler que advertia: uma democracia, abre aspas, uma democracia não pode existir como uma forma permanente de governo. Só pode existir até que os eleitores descubram que podem votar por mais dinheiro do dinheiro público, mais dinheiro do tesouro público para si mesmos. Desse momento em diante, a maioria sempre votará nos candidatos que prometem a distribuição de mais dinheiro, tendo como resultado que uma democracia sempre acaba em função de políticas fiscais frouxas, liberais e irresponsáveis, e são seguidas por uma ditadura. É muito comum isso. Nós já vimos quantas democracias se foram, como a República de Weimar, que eu abordei há pouco com a Bruna Torlai, o breve intervalo democrático na Rússia de fevereiro a outubro, ou novembro, dependendo do calendário, brevíssima tentativa que não deu em nada. Então, a democracia realmente não tem condições de permanecer como algo permanente e definitivo. Será, pergunto eu agora, que estamos fadados a testemunhar a destruição do mundo livre? Podemos fazer alguma coisa? Acho que sim. Mas o tempo se esgota rapidamente. Para isso, precisamos examinar o passado, principalmente dissipar a nebulosidade advinda do oposto, o